começa a prosperar, vem esse eu não acredito tão forte, porque a gente passou tantos anos não acreditando, que realmente depois se torna desafiador demais a gente acreditar. Só que hoje, olhando para trás, eu penso, e se eu tivesse continuado não acreditando? Eu teria deixado de viver todas as experiências que eu vivi e vivo no consultório, porque para quem não sabe, eu atendo, eu continuo atendendo. Hoje eu atendo um número menor de pacientes, porque eu não tenho condição de cuidar de todos os pacientes que eu tinha bem e de todas as alunas que eu tenho hoje bem. Então eu mesclei, né, coloquei um equilíbrio ali, atendo menos, mas consigo cuidar bem das minhas alunas. Mas eu penso que se eu não tivesse acreditado em algum momento, toda essa história que eu vivo hoje, ela não existiria. E sim, eu sou uma mentora chorona, as meninas dão risada lá no VDP. Porque quantas histórias eu deixaria de viver com elas? Quantas histórias eu deixaria de conhecer? Talvez quantas vidas eu deixaria de tocar através do meu trabalho? Quantas psicos talvez hoje não estariam independentes financeiramente, se sentindo muito orgulhosas de si, sendo reconhecidas na profissão, se eu tivesse escolhido simplesmente não fazer, abandonar, deixar pra lá? Então sabe que tem uma frase, né? Não lembro exatamente da frase, mas ela fala bem sobre isso, né? Cada coisa que você deixa de fazer é um pedaço da tua história que deixa de existir. E é verdade. Por alguns anos, um pedaço da minha história relacionada à psicologia não existiu. E eu tenho uma conexão tão forte com a psicologia que eu nem sei explicar direito. E sim, eu poderia ter ficado muito bem, obrigada, só com o meu consultório. Já tinha um faturamento em torno de 10 mil atendendo 2 dias da semana. Eu atendi já muitos dias, já contei essa história para vocês lá na primeira aula. Quem assistiu junto já tem essa noção. Eu podia. Mas não tava bom só ali. Sabe por quê? Porque não tem cabimento. Tu tem uma agenda lotada, uma lista de espera que passa de 3, 4 meses, enquanto na mesma cidade que você tem um monte de outros profissionais que não estão atendendo. Tem alguma coisa errada. E foi isso que eu quis descobrir. E entendi. E hoje, aqui nessa cidade onde eu tô, com esses 16.900 habitantes, eu tenho várias psicos do VDP que são minhas mentoradas e que estão prosperando na psicologia também. Que estão captando seus pacientes também, que já têm seus consultórios, que já atendem, que já têm faturamento, nicho e tudo mais que a gente precisa ter. Ou seja, elas também decidiram, de alguma maneira, acreditar e não deixar para trás aquele pedaço da história que talvez não fosse existir. Cuidado, talvez exista uma parte da tua história que não vai existir se você desistir, se você continuar não acreditando. Então pensa sobre o que você não acredita, sobre quais são os teus padrões, sobre para onde você está sempre voltando. A gente está sempre voltando para um lugar que nos é confortável. Normalmente não é um lugar que nos faz feliz, que nos deixa radiantes, mas é o lugar com o qual a gente já sabe lidar. Percebam, e vocês são psicos como eu, é muito comum a gente ver dentro do consultório a pessoa muito arraigada dos padrões, por exemplo, financeiros. Então, às vezes, é aquela pessoa que até ganha dinheiro, mas ela gasta o dinheiro, ela não sabe onde é que o dinheiro vai. E quando você entende toda a história de vida dela, toda a trajetória, você se dá conta que essa pessoa sempre lidou com falta de dinheiro. E automaticamente ela perde dinheiro, ela não sabe nem como, né? Inconscientemente ela traz essas ações. E aí a gente se pergunta, será que não é porque ela está voltando para o mesmo padrão com o qual ela já sabe lidar? Porque com falta de dinheiro ela já sabe lidar, mas com sobra ela não sabe. Só que claro que a gente não faz isso, deixa eu pensar, a gente sabe que não. Mas quando a gente se dá conta, a gente voltou para o padrão. Quais têm sido os teus padrões? Para onde você tem voltado e não se sentido feliz, mas tem voltado mesmo assim? Talvez você tenha voltado para o RH, talvez você está em busca de um concurso, talvez você está presa no convênio, porque você achou que era o único caminho que tinha para captar pacientes, e agora você talvez até atenda muitas pessoas, mas ganhe muito pouco, se sinta cansada, sobrecarregada, sem tempo e sem dinheiro. Eu não sei qual tem sido o teu padrão, mas eu sei que você sabe. E sabendo, eu preciso te dizer que vai haver algo aí hoje que você vai precisar mexer. E mexendo nisso, todo o olhar que você tem sobre a psicologia vai se modificar com certeza.